Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Estamos aqui na minha cozinha, que é o melhor lugar para conversar com vocês um pouquinho sobre misturas. É o que a gente vai ver hoje, beleza? Conversou um pouquinho sobre substâncias, a gente viu que a maior parte das coisas que existe na natureza, geralmente elas não estão sozinhas, geralmente elas estão ligadas a alguma outra coisa. Essa minha garrafinha de água, lembra que eu falei pra vocês, é importante a gente beber bastante água. Então, gente, aqui em casa, a gente guarda tudo que é essas garrafinhas aqui e tem garrafa de água pra tudo quanto é lado aqui em casa. Então é óbvio que essa água aqui não é a original que estava aqui. Ela veio desse galão aqui. Olha quanta garrafa d'água. Ela veio desse galãozinho, mas esse é um rótulo de uma embalagem onde a gente comprou água. E a água vem do mesmo jeito, né? Porque é outra água, que a água é diferente. Dá uma olhadinha aqui. Quantas coisas vocês estão vendo aqui dentro? Parece ser uma substância só, né? Parece ser uma coisa só. Mas, se a gente der uma olhadinha aqui no rótulo, vamos ver se vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu tentar focar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, não vai dar para focar direitinho, mas tá escrito aqui, ó. A composição química de miligrama por litro dessa garrafinha de água. E o que a gente tem misturado tudo aqui dentro? Nós temos bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fosfato, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto e brometo. É o que tá aparecendo aqui, ó, nessa listinha aqui. Isso significa que tem toda essa carambada de componentes aqui dentro dessa garrafa. Ué, mas não é água? É a água, pequeno gafanhoto. Aqui, nesse caso, ela não está uma substância pura. Ela está uma mistura. Uma mistura que a gente chama de homogênea. Por que homogênea? Porque eu tô enxergando uma coisa só. Na verdade, aqui ela tá com um pouco de detergente, que essa garrafinha tá para lavar. Mas eu tô enxergando uma coisa só. Não tô enxergando... Quantos elementos tem aqui? Falei uns 10, né? Eu não tô enxergando 10 coisas diferentes, eu tô enxergando uma. Por isso que eu chamo de substância homogênea. Agora aqui a gente vai fazer um experimento. Eu vou pegar esse pote de vidro e vou colocar aqui dentro dele água, óleo e por enquanto só. Vamos dar uma olhada. Então aqui, galera, ó, tô enchendo de água. Não vou pôr muito, vou pôr esse tanto aqui. E vou pegar o óleo. Gente, acho que já é a quinta vez que eu vou gravar isso daqui, porque não foi. Mas, ó, vim com o meu óleo, misturei aqui no meu potinho com água. Tá vendo que eles não se misturaram? Dá uma olhadinha sobre a nossa aula de densidade, que eu explico um pouquinho melhor do porquê que ele fica desse jeitinho aqui, a água embaixo e o óleo em cima. Mas eles não misturaram de um jeito que eu não consiga identificar. Se eu bater o olho aqui, eu consigo ver que eu tenho duas coisas diferentes. Para uma mistura assim, eu dou o nome de heterogênea. Então, se eu enxergar uma coisinha só, como o caso da água, eu sei que tem bastante mistura, porque eu olhei lá no rótulo da minha garrafa, olhei aqui, eu vi que tem bastante coisa, mas eu não enxergo esse tanto de coisa. Mistura homogênea. Se eu já bati o olho aqui e consegui enxergar que tem mais de uma coisa, mistura heterogênea. Beleza? Coloquei água aqui nesse copo para ficar mais visual para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho uma mistura homogênea. Eu enxergo uma coisa só, um componente só. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Eu consigo enxergar mais de uma, que nós chamamos de fase. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o que são fases. Aqui no caso, pessoal, como eu enxergo uma coisa só, eu falo que nesse copo eu tenho uma fase. Simples, tranquilo, sem surto na cabeça. Aqui eu não consigo enxergar duas coisas. Apesar dos dois estarem líquidos, eu não consigo enxergar duas coisas. Eu falo que aqui dentro eu tenho duas fases. Vou pôr alguma outra coisinha aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho um pouco de areia. Pera aí.
Ó, fui lá no meu jardim, catei um pouquinho de terra e ele tá caindo aqui. Nesse caso, como eu estou vendo uma coisinha aqui embaixo, aqui ainda vai descer, mas eu tô vendo terra aqui embaixo, água aqui e olha aqui, eu não tenho 3 coisas que eu estou vendo, eu tenho 3 fases, ok? Se eu vir aqui em cima do meu óleo e colocar serragem, ela não vai afundar porque ela é mais leve, ela é menos densa. Eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4 fases. Vou pegar um pouquinho de álcool e vou misturar aqui. Gente, eu fiquei com dó de usar o álcool porque eu só tenho álcool 70 e nesses tempos de corona eu não vou ficar gastando meu álcool 70. Mas aqui, ó, catei vinagre. Esse vinagre é de álcool. Vinagre de álcool. Vamos tacar aqui na mistura. Tô tacando, ó. Tô tacando. Maravilha. O álcool, galera, ele vai descer. Ali ele tá numas bolinhas no óleo, mas ele vai descer e vai misturar aqui com a água. Vamos supor que aqui eu tenho água com vinagre, terra e óleo. Concorda que aqui na minha parte transparente eu tenho 2 substâncias? Eu tenho o vinagre e a água. Só que eu não estou enxergando uma coisa só. Ele continua sendo uma fase, mesmo que eu tenha 2 coisas ou mais. Nesse caso, eu misturei terra, água, vinagre e óleo. Eu misturei 4 coisas, porém, eu continuo tendo 3 fases. Igual aqui na água, eu não falei que eu tenho uns 10 elementos misturados? Eu não tenho ainda uma fase só? Então, as fases vai ser por aquilo que você consegue observar. Eu consigo observar 3 listrinhas? 3 fases. Consigo observar 4? 4 fases. Não importa se em uma das fases você tem 10 coisas misturadas, na outra você tem 15 coisas. Você consegue enxergar 1, 2, 3, 4? Vão ser 4. Você consegue enxergar, que nem aqui no caso, 3 listrinhas, 3 fases? Vão ser 3 fases. Então, deu para pegar mais ou menos isso daí? Independente se eu tenho, que nem aqui, ó. Vou pôr um pouco de vinagre no meu copo com água. Misturei vinagre aqui. Eu tô enxergando a água e o vinagre separado? Não, eu tô enxergando uma coisa só. Então, uma fase. Nesse caso, mistura homogênea. Vou pôr o óleo aqui agora. Coloquei uma camada mais fina, senão esse copo vai transbordar daqui a pouco. Mas, ó, eu tinha colocado vinagre na minha água e agora eu coloquei óleo aqui em cima. Quantas fases eu tenho? 2, porque mesmo eu tendo colocado 3 coisas aqui, tô olhando o tempo para não acabar. Mesmo tendo colocado 3 coisas misturadas nesse copo, eu não tô enxergando só 2. Então eu falo que eu tenho uma mistura heterogênea de 2 fases. Beleza? Pessoalzinho, já vou pedir desculpa se tiver muito ruído de fundo, é porque o meu vizinho aqui da frente, ele tá fazendo reforma. Esse é o melhor microfone que eu tenho que não faz ruídos de fundo, mas pode acontecer. É isso aí, estamos sujeitos. Para quem quiser saber, ó, esse é o programinha que eu uso para gravar a tela do computador. E aí, quem tiver interesse aí de baixar depois, fique à vontade. Hoje eu não preparei slidezinho não, porque vocês já viram aí uma primeira parte, só pra gente dar uma arrematada. Pra gente ver então, aqui é o livro que a gente está trabalhando lá na escola. Essa coleção é a de Ciências, Vida e Universo da FTD. Para quem tiver interesse em saber. Galera, então, só para a gente retomar um pouquinho o que a gente já viu, todas as coisas que existem na natureza dificilmente vai ter uma substância pura, geralmente são misturas. Substância pura é quando eu tenho, por exemplo, a água destilada, ela é só molécula de H2O. Ó, vamos tomar aqui, por exemplo, então, ele está falando de, aqui são de substância pura,
significa o quê? Que a minha substância ela é feita do mesmo elemento. Aqui ele está dando uma aprofundadinha para vocês, mostrando substância simples e substância composta, que seria mais ou menos aqui, por exemplo, ó, o oxigênio, a gente não representa ele com essa estruturinha aqui, ó, 2. A gente não fala que eu tenho duas moléculas de oxigênio, uma do lado da outra. É como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho só O2, eu tenho só um elemento químico. É isso que é uma substância simples. Uma substância composta seria, por exemplo, H2O. Então, eu tenho duas moléculas de oxigênio e... Perdão. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como representa aqui no caso para vocês, né? A gente escreve assim, H2O é o que ele está representando nesse caso aqui. Então, mesmo se ela é simples ou se ela é composta, se ela tem só um elemento ou se ela tem mais de um elemento, se ela tem moléculas só aqui no nosso exemplo, né? Só de oxigênio ou só moléculas de água, eu estou falando de uma substância pura. Significa que ela é feita unicamente dessa molécula. No caso aqui, moléculas de O2 ou moléculas de água. Significa que eu não tenho outra molécula, outra substância misturada aqui. Ela é feita só daquilo lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no livro que a gente está usando. Quando a gente fala de substância pura, ele dá a definiçãozinha aqui para vocês. Ó, são formadas por somente um tipo de substância. Aqui ele dá o exemplo do gás hélio, aquele balão, né? O gás hélio a gente usa em balão para ele subir, porque ele é mais leve, menos denso que o ar. A gente já conversou um pouquinho sobre densidade, então se ele é menos denso que o oxigênio, ele vai subir. Então a substância pura, ela é formada de uma única substância. E a gente falou ali, ou O2, ou H2O, ou no caso do hélio. Diamante, ele é uma substância pura, feita apenas de carbono, tá? Não tem nada misturadinho ali nele. Quando a gente fala de misturas, aí é aquilo que a gente conversou. Eu vou ter a água, mistura homogênea. Vou ter aqui o exemplo que nele deu para vocês, o mesmo experimentinho que a gente fez. Água com óleo e areia. Consigo ver que eu tenho mais de uma listrinha aí, é o número de fases que eu tenho. O número de listrinha que eu consegui ver é o número de fases que eu tenho. E substância homogênea, a gente já conversou. Posso ter daqui até o infinito, mas ele vai ter aqui, ó, um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase. Eu não vou conseguir bater o olho e ver que aquilo é uma mistura. Mostrando assim, acho que vai ficar mais claro. Tem um exercíciozinho aqui que eu acho interessante de vocês fazerem. Aqui ele dá o mesmo exemplo do rótulo da água, ó. Que interessante, gente. A gente acha que o leite e o sangue são misturas homogêneas porque a gente bate o olho e vê uma substância só, vê uma coisa só. Só que o leite, ó, ele tem gordura, tem proteína, tem água, ele tem outras substâncias misturadas aqui dentro, então ele não é uma substância homogênea. Apesar da gente ver uma coisa só aqui, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue identificar mais de uma coisa. O sangue também, a gente bate o olho, vê só vermelho lá, né, das hemácias, mas se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que tem glóbulos brancos, vai ter soro, vai ter água, vão ter proteínas, vão ter muitas outras estruturas ali. Essas substâncias eles usam de pegadinha, tá? O leite e o sangue. Mas é óbvio que se cair algum exercício, ele vai dar alguma informação para vocês. Mas grava essas duas substânciazinhas, porque geralmente, como elas aparentam ser homogêneas, elas podem cair como uma pegadinha para vocês. Mas, no geral, bater o olho você vai saber. Isso aqui é interessante da gente observar, ó. O exemplo, a gente conversou um pouquinho disso na aula de densidade. Quando eu tenho a água pura, que o meu ovo afunda. Água pura sim, né? Não tá pura porque a gente viu que tem um monte de coisa misturada. Mas ele afunda se eu misturar um pouquinho de sal nesse recipiente. Ele vai mudar a densidade, então ele vai mudar a propriedade da física da minha água.
e o meu ovo vai começar a boiar. Então, galera, misturas a gente tem na maior parte da natureza. Ó, vamos olhar esse exercício 6 aqui. Ele vai perguntar para mim, ele fala para eu observar esses recipientes e depois ele me pergunta quantas fases eu tenho em cada um desses estágios, em cada um desses recipientes. Aqui no caso, ó, olha para o 1. Ele está falando que eu tenho água, sal e areia. Ele está me dizendo que eu tenho 3 coisas. Mas quantas listras, quantas linhas eu estou enxergando aqui? 2. Então eu tenho 2 fases. Aqui o vinagre com sal. Eu tenho 2 coisas misturadas aí, mas eu não estou enxergando uma só. Então é uma fase. Aqui água, mas pó de serra. Esse está fácil porque eu tenho 2 substâncias e estou enxergando 2 listrinhas, então 2 fases. Água com vinagre e gelo. Aqui, pessoal, eu não estou enxergando a mistura da água com o vinagre. Eu não estou enxergando eles separados, igual no experimentinho que a gente fez ali. Mas eu estou enxergando o gelo. Então, eu falo que eu tenho 2 fases. Eu tenho a água e eu tenho essa mistura aqui da água com vinagre e o gelo. Eu vejo 2 coisas, 2 fases. Aqui, mesma coisa, 3 fases. Aqui, nesse caso, eu tenho 4 fases. É que aqui, essa imagem está um pouquinho, se aumentar, ela fica mais embaçada, tá meio ruim de ver. Mas aqui está mostrando só como se fosse a divisãozinha desses 2. Então, eu vejo uma listra, 2, 3, 4. Se eu vejo 4 listras, 4 fases. Aqui, ó, tenho água, sal, areia, óleo e pó de serra. Eu tenho 5 coisas, mas eu estou enxergando 4 listras. Mesmo que eu tenha 5 coisas, se eu estou enxergando 4 listrinhas, são 4 fases. Tenta fazer esse exercício, ó. Tenta fazer o 7, 8, 9. Dá um pausezinho, tenta fazer o 7, 8 e 9. Ó, vamos olhar o exercício por completo aqui. Dá uma olhadinha no exercício por completo. Os 9 recipientes. Tenta fazer quantas fases você acha que tem cada um desses aqui. Agora, dá uma conferida, ó. Essa é a resposta do exercício 6. Os copos onde contém uma fase, 2 fases, 3 e 4. Dá uma olhadinha se você acertou. Qualquer coisa, dá uma corrigidinha aí. Mas é bacana a gente fazer esse exercício para treinar. Ele é um ótimo exercício para treinar essa visão das fases. Basicamente é isso, pessoal. Eu vou ter, na maior parte da natureza, das coisas que aparecem na natureza, eu vou ter misturas, dificilmente eu vou ter substâncias simples. Eu vou conseguir separar as substâncias, a gente vai ver isso um pouquinho na aula de separação de misturas. Eu vou conseguir separar a substância, eu consigo ter água pura. A água pura, que é só molécula de H2O, eu tenho só H2O e mais nada daquelas coiseiras misturadas, é o que a gente chama de água destilada. Sim, eu consigo ter. Hoje, com o corona, a gente está precisando de respiradores aí no hospital. A gente, muitas vezes em hospital, principalmente que se vê, aqueles galões de oxigênio, ali é uma substância pura também. A gente tem as moléculas apenas de oxigênio, justamente para otimizar a respiração. Aqui, ó, a gente já conversou. Eu tenho um monte de gás aqui à minha volta misturado. Eu vou ter oxigênio. Se alguém soltar um punzinho aí em você, você também já vai ter um metano misturado. Você vai ter nitrogênio. Tem um monte de coisa misturada aqui no nosso ar. Então, se a pessoa já está com uma dificuldade de respirar, eles vão, naqueles respiradores, colocar um galão de oxigênio puro. Justamente que se a pessoa está precisando de oxigênio, para que eu vou colocar toda essa mistura aqui em volta? Eu coloco a substância pura do oxigênio. São exemplos aí onde a gente consegue substância pura. O diamante, que nem a gente conversou, ele tem só carbono, mas na natureza é muito raro, é muito difícil a gente encontrar substância totalmente pura. Geralmente são misturas. Beleza, galera? Agora sim finalizamos. Prazer em revê-los mesmo que pela telinha.